Boa noite. Nós estamos iniciando o culto da Primeira Igreja Batista em São Carlos e queremos convidar você a estar conectado conosco. E também queremos convidá-lo a estar na presença de Deus, em atitude de oração. Eu quero começar trazendo breves comunicações. A primeira delas é que nós continuamos tendo a nossa escola bíblica dominical e a partir do próximo domingo teremos também uma sala especial para as crianças. Elas também irão receber no domingo pela manhã a sua mensagem infantil. Queremos convidá-lo a estar sempre presente no nosso culto de oração, quarta-feira à noite. Irmãos e irmãs, esse é um tempo de oração, é um tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de estarmos clamando a Deus para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia das famílias, que o Senhor nos abençoe. Mas para isso precisamos buscar ao Senhor, buscar intensamente. Portanto, esteja participando também dos cultos de orações. E nesses cultos nós teremos pedidos de oração, teremos também agradecimentos. Esteja atento à programação da sua igreja. Também queremos lembrar das ações que a igreja continua fazendo, especialmente ações de compaixão e graça. A igreja continua assistindo famílias com cestas básicas, com remédio, com daquilo que as famílias estão precisando neste momento. Por isso você é muito útil. Deus pode usar a sua vida para abençoar essas famílias. Eu quero também lembrar a escola bíblica dominical, que tem sido apresentada a cada domingo, os jovens, os adultos. Portanto, irmãos, que a igreja continua caminhando e você esteja inserido, integrado nessas ações. Nós queremos, nesse momento, chamá-lo para adorar a Deus. Todos nós cantaremos Glorioso és tu, Senhor. Cante conosco. Senhor.
neste momento. Nosso Deus, nosso Pai bendito, o nosso coração se entrega totalmente ao Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós declaramos o nosso amor. Nós declaramos, Senhor, que nós temos plena convicção de que o Senhor também nos ama. Ó Deus, o Senhor que vê as nossas lutas, cada família, cada lar nesse Brasil. Ó Deus, cada servo Teu que tem dobrado os joelhos para buscar a Tua presença. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que o Teu Espírito que já está em nós, o Teu Santo Espírito, também possa estar descendo sobre esta nação, trazendo consolo, trazendo do Teu poder para curar pessoas, trazendo do Teu poder para assistir as pessoas em necessidades das mais diversas. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que perderam seus empregos, que nesse período tão difícil, Senhor, foram demitidos e que agora, ó Deus, não sabe como fazer. Ó Deus, traz esperança para a nossa nação, traz solução para o Brasil. Ó Deus, a cada lar que nesse instante passa por enfermidade, aqueles que têm enfermidades na alma, que estão, ó Deus, angustiados, que estão com medo, ó Deus, ajuda cada família. Eu te peço, Senhor, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, porque Tu és um Deus bondoso. Ó Deus, volta-se para esta nação. Perdoa, Deus, os nossos pecados. O pecado desta nação da idolatria. O pecado, Deus, da carnalidade. Ó Deus, o pecado que muitas vezes se manifesta de zombaria ao Teu nome, de escárnio às coisas que são sagradas. Ó Deus, perdoa a nossa nação, perdoa o meu coração pecaminoso, arranca, Senhor, tira do meu íntimo que não Te agrada. Faz uma limpeza, Senhor, na minha vida, na vida desta igreja, do Teu povo, Senhor. Traz santificação nesse tempo de crise. Que o nosso falar seja buscar o Senhor em profunda humildade. Esta é a oração que fazemos quando iremos apresentar ao Senhor o nosso culto, o culto pessoal de cada um de nós. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. No nome de Jesus, o Teu Filho bendito, nós Te imploramos e Te rendemos louvor. Amém. Eu quero apresentar, nesse momento, o tema do mês de maio de nossa igreja, o tema que está relacionado com a família. E o tema é Família Cristã Abençoando o Mundo. O texto é de Gênesis, capítulo 12, verso 3, a parte B, que diz: E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Louvado seja Deus. O Senhor quer abençoar esta nação e todas as ações da terra através da sua vida. Portanto, estejamos vivendo uma vida de consagração para que em todos os lugares da terra Deus seja glorificado. Nós vamos orar pela família. As nossas famílias precisam do cuidado de Deus. Oremos uns pelos outros, mas oremos pela família. Nós iremos, nesse instante, participar de uma oração com a família da nossa irmã Alexandra. Oremos juntamente com ela. Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar.
coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando, Senhor, que as dificuldades constituem o caminho à paz, aceitando como Ele aceitou este mundo tal como é e não como eu queria que fosse, confiando que Ele acertará tudo, contando que eu entregue a sua vontade para que eu seja razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz com Ele eternamente na próxima. Ó Senhor. Amém. Mesmo vivendo em um tempo de distanciamento social, nós, no mês da família, estamos a cada domingo nos encontrando para adorar a Deus neste culto pela internet. E nós temos sempre famílias participando do culto, orando, lendo a Bíblia, cantando. Já tivemos a participação da irmã Alexandra, orando por todas as famílias. E agora nós teremos uma leitura da Palavra de Deus no texto de Efésios 2, versículos 19 a 20, com o irmão Mateus e a sua esposa Rafaela. Portanto, a leitura bíblica com a família Cerqueira. Após a leitura bíblica desse texto, nós iremos louvar a Deus com o cântico Toma o Meu Coração. Então, após a leitura do texto bíblico, louvemos, junto com o Ministério da Música da nossa igreja, Toma o Meu Coração. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 19 ao 22. Senhor.
ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Nós iremos ler mais uma vez a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, versículos de 28 a 32. Esse é um tempo, nesse culto, onde nós estamos nos revendo. Que bom! Iremos ter essa leitura bíblica pela família do irmão César e a sua esposa e irmã Itiara. Que bom! Estamos nos revendo aqui. Que bom podemos nos encontrar todos os domingos à noite nesse lugar, nesse encontro de adoração. E que bom estaremos agora também vendo César e Itiara. Um abraço a você, minha irmã, a você, meu irmão. Estamos juntos a cada domingo. E se você deseja também participar deste culto, orando, lendo a Bíblia, ou louvando a Deus com hino, entre em contato conosco, ou fala com a irmã Eusani, a nossa ministra de música, que está se desdobrando juntamente com vários irmãos voluntários, jovens, a sua maior parte da nossa igreja, que estão fazendo a edição deste culto, que estão trabalhando nos bastidores. Eu quero aproveitar esse tempo para agradecer a Deus pela vida desses irmãos, vidas tão preciosas, que diante desse novo desafio, faz com que a igreja continue proclamando e adorando a Deus. Portanto, participe desta leitura bíblica. Olá, irmãos, tudo bem? Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 28 a 32. A palavra de Deus, ela diz assim: Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazer oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo, para que não se abale. Alegrem os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo, e tudo o que nele há. Amém. Esse é um tempo de adoração, de serviço a Deus. Faremos através dos dízimos e das ofertas. E aproveitamos também para dizer: louvado seja Deus, que tem nos abençoado com todas sortes de bênçãos espirituais. E a nossa igreja continua firme e avançando, proclamando o nome do Senhor Jesus. Continua trabalhando, assistindo aos necessitados, espalhando compaixão e graça. Nós iremos entregar os nossos dízimos e você poderá fazer isso através da conta que a igreja tem no Banco Itaú, na agência 0484, e a conta corrente, o 24001, dígito 5. Cada vez que você participa em fidelidade a Deus, você está de fato
dizendo ao Senhor do seu amor, do reconhecimento que tudo que temos vem das mãos do Senhor. Por isso, crer e observar é o hino que iremos cantar com a letra do Inário para o Culto Cristão. Cante conosco nesse tempo onde estaremos em oração, lembrando ao Senhor das bênçãos derramadas sobre a nossa vida e a Ele entregando dízimos, ofertas e os nossos bens. Louvemos ao Senhor. Esse é um tempo de oração. Nós iremos orar com a irmã Ana Lúcia e família. Que você esteja em oração nesse tempo precioso. Oremos. Jesus, muito obrigada por mais um dia, pela minha vida, pela nossa saúde. Eu peço que o Senhor abençoe cada lar, cada família
Que o Senhor os proteja nesse momento de pandemia. Eu peço que o Senhor os abençoe financeiramente também. Agora eu agradeço pelos dízimos e ofertas que foram contribuídos para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos nesse momento louvando a Deus, a família do irmão Renato. Que bom, mais uma família participando deste tempo de adoração ao Senhor aqui conosco. Louvemos juntamente com esta família, a família do irmão Renato, e aproveitamos também esse tempo para pedir oração pelo Leandro, que submeteu a cirurgia e carece das nossas orações, para que o Senhor lhe dê plena recuperação. Louvemos ao nosso Deus. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, e o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos
habitar a sua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão e vai perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Nós queremos ler a palavra de Deus e meditar sobre a palavra do nosso Deus. O texto a ser examinado nesta noite é o texto do Evangelho de Jesus Cristo, o qual João escreveu, e nós iremos estudar o capítulo 11, do verso 1 ao 46. É um texto conhecido da igreja, oportuno para esse tempo de sofrimento, de perdas, algumas perdas irreparáveis. Temos acompanhado muito de perto, especialmente a nossa igreja, o nosso povo, aqueles que estão perdendo seu emprego, aqueles que têm pessoas da família enfermas. Aproveitamos esse tempo para dizer da necessidade de orarmos intensamente pela vida de Maria de Fátima, irmã de Marta, nossa irmã querida e Mônica. Ela está lá em Pernambuco, está muito enferma, carece de nossas orações. É tempo para lembrar desses enfermos, dos que perderam empregos. É tempo de pensarmos no nosso país, de orar pelas autoridades. E eu quero trazer como tema para a mensagem desta noite a seguinte frase: nem tudo está perdido. O texto que mencionamos de João capítulo 11, de verso 1 a 46, é uma história, é um fato verídico, onde Jesus foi chamado às pressas para uma casa onde a enfermidade havia se abatido. Esse texto lembra a história de uma família que estava sofrendo e mandou buscar Jesus, e foram avisar a Jesus de que Lázaro, uma pessoa muito querida de Jesus, uma família que por certo nutria uma amizade profunda com Jesus, Lázaro estava enfermo quando suas irmãs Marta e Maria mandaram avisar a Jesus. Mas este período, ou seja, o tempo que foram chamar a Jesus,
E o tempo que Jesus volta, ou o tempo que Jesus chega até a aldeia, até o lugar onde esta família morava, se passaram 4 dias. E é exatamente no tempo que vão avisar a Jesus da enfermidade de Lázaro que ele morre. Portanto, aquele aviso quando chega a Jesus de que Lázaro está gravemente enfermo, Jesus já sabia que Lázaro estava morto. O texto é lindo. É um texto com muitas impressões da humanidade de Jesus Cristo. É um texto onde fala com muita clareza desse Jesus que se compadece de nós. E há muitos diálogos e há muitas mensagens. Há muitas lições que podemos tirar deste grande episódio, quando uma família se depara com a situação impossível. Foi assim na casa de Marta e Maria. O seu irmão Lázaro estava morto. E não há algo mais trágico do que a morte para a humanidade. A morte é o fim de tudo. É quando as cortinas se fecham. É o momento que a luz se apaga. Mas é exatamente para esse momento que Jesus se apresenta e nos diz: nem tudo está perdido. Louvado seja Deus. Foi assim para muitas pessoas que tiveram encontro com Jesus. Tem sido assim na história da humanidade, aonde a tragédia se abate e aonde o homem busca de Deus o seu favor. Nós então encontramos esta certeza: nem tudo está perdido. Quero pensar sobre 3 grandes lições desse texto. O primeiro tem a ver no verso 21, quando Marta diz assim: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É assim que acontece quando a tragédia bate em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Se o Senhor estivesse presente, isso não teria acontecido. Ou então, como alguns até dizem, se Deus existe, por que não evitou? Se Deus de fato existe, por que Ele não nos socorreu? Essa foi mais ou menos a palavra de Marta. É assim que podemos entender na expressão: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não estaria morto, não teria morrido. Foi com essa frase que Marta recebe Jesus após 4 dias que o seu irmão estava morto. É nessas horas então que nós aprendemos que o Evangelho de Jesus não é apenas para essa vida. Para alguns que acreditam que o Evangelho é uma religião da moral, que o Evangelho apresenta princípios de educação, de humanidade. De fato, o Evangelho produz mudança na moral do homem, na sua situação de vida. Quantos homens e mulheres que encontram-se com o Evangelho de Jesus, com o próprio Jesus, que vivia à beira da morte, em meio às drogas, ao alcoolismo, à prostituição, à violência e a tantos outros males. Mas quando teve o encontro com Jesus, a sua vida mudou. Aquele homem que estava morto há 4 dias, que fazia com que Marta, sua irmã, agora estivesse a chorar, Jesus responde para ela:
Diz o texto no verso 23 que Jesus diz: o teu irmão ressuscitará. Sim, de fato, Jesus é o Senhor da vida. A filha de Jairo, um oficial, um homem de status, um homem de autoridade na sua época, se encontrou com a sua filha enferma e nada pôde fazer porque ela veio a falecer. E Jesus ressuscitou. Jesus caminha e no meio da cidade, no meio do povo, Jesus encontra um cortejo fúnebre. Jesus se compadece, procura saber quem está ali naquele caixão. Era o filho, um jovem filho de uma viúva, que agora estava sem ninguém. Mas Jesus também ressuscita o filho da viúva, chamado filho da viúva de Naim. Portanto, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, vai dizer que são dignos de compaixão os que esperam apenas para esta vida. Nesse mesmo evangelho, João capítulo 14, os versículos de 1 a 6, Jesus deixa claro que na casa do seu Pai há muitas moradas e que ele voltará para buscar, para que aqueles que nele crêem tenham vida. Portanto, Jesus promete a Marta que o seu irmão irá ressuscitar. Jesus, meus queridos, minhas queridas, você que me escuta nesta hora, Jesus é mais do que uma doutrina, do que uma sistematização de ensinamentos. Jesus é a própria vida. Mas quantas pessoas acreditam que o Evangelho está firmado e alicerçado nas bênçãos, nos bens materiais? A Marta e Maria, e por certo muitos brasileiros nesta hora, estão muito mais preocupados com a sua saúde, com a sua vida, com medo da morte. Portanto, todos os bens acumulados na vida, toda a riqueza, agora parece não fazer nenhum sentido, porque a coisa mais importante é a vida. Jesus encontra um homem assim, e diz o texto de Lucas, no capítulo 12, fala com muita propriedade, de pessoas que estavam discutindo sobre os bens da vida, que estavam discutindo sobre o partilhar de uma herança. Diz o texto que Jesus conta a história de um homem muito rico, ou pelo menos de um homem que em nosso tempo seria um grande empresário. E Jesus conta que aquele homem progrediu tanto e de tal maneira que chegou à seguinte conclusão: que não teria como estocar todos os seus grãos, tudo aquilo que a sua terra produzira, porque foi muito recurso, eram muitos grãos. Ele teve um ano excelente. Jesus adverte aquele homem que os bens dessa terra irão ficar. De maneira que Jesus conta a história e diz, contando essa história sobre este homem, um grande empresário, que batia no peito e dizia que tinha muita riqueza. Talvez iguais a tantos homens no Brasil e nesse mundo, não só no Brasil. Homens com tantas riquezas que agora não aproveitam essa riqueza, que não tem como aproveitar
que estão isolados, que não têm como usufruir de todos os seus bens e toda a sua riqueza. E Jesus então diz que uma voz pergunta àquele homem, diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? De maneira que essa é a grande expectativa do homem, os seus bens, sua riqueza. Mas agora, em Cristo Jesus, Marta e Maria não queria outra coisa, não queria outro bem, não queria outra riqueza, a não ser que o seu irmão ressuscitasse. E o Evangelho de Jesus promete exatamente isto. É isto que Jesus fala no verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Portanto, é vida eterna. É uma qualidade de vida. É a vida que lá em João capítulo 10, Jesus apresenta dizendo: vida abundante. A vida eterna é, portanto, uma vida que Jesus nos oferece a partir desse momento, desse tempo. Mas é uma vida de qualidade. Não é uma vida opaca, uma vida sem sentido, sem graça. Mas os céus, a eternidade, é uma esperança viva. De maneira que Jesus oferece: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Outras traduções diz: viverá eternamente. Portanto, nem tudo está perdido, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Mas alguns podem estar perguntando, nesse tempo de tanta crise, de tanto sofrimento, as pessoas perguntam, portanto: mas onde está Deus? Que não vê esse sofrimento, porque não para, não cessa esta pandemia. No versículo 32, Maria repete praticamente as mesmas palavras de sua irmã. No versículo 32 nós lemos: então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez, a frase é repetida. Maria também está decepcionada, como há muitos homens e mulheres desse tempo que são decepcionados com a religião, com a igreja, com pastores, com líderes, com religiosos, porque compreenderam de forma errada, porque entenderam que essas coisas é o Evangelho, mas não são. A mensagem de vida é o próprio Jesus. Igrejas que prometem apenas riquezas, bens materiais, curas e tantas coisas em todo o tempo, para todo momento, esquecendo que Deus trata conosco uma relação pessoal, particular. O nosso Deus é um Deus pessoal, que compreende as nossas dores. Para Maria, Jesus se demorou, não deu importância ao chamado, mas nem tudo está perdido, porque Jesus está conosco. Essa é a grande mensagem desse texto. Ou outra grande mensagem: Jesus se comove com as nossas dores. Existem pessoas que estão sofrendo, e quando isso acontece, elas perguntam: onde está Deus? E pensam como Maria: o Senhor não se importa comigo? E esquece que muitas vezes o sofrimento pode ter sido causado por nós mesmos. Às vezes o sofrimento é causado por outro, por pessoas irresponsáveis, onde Deus não participou nisso. Mas é verdade que mesmo
nas dores, no sofrimento, Deus sempre vê, Ele se comove. E a resposta de Jesus para Maria, diferente do que Ele falou para Marta, dizendo que o irmão iria ressuscitar, a Maria Jesus diz assim, verso 36, 33, 34, aliás, Jesus não fala, diz assim o texto, sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus se comoveu em espírito. Jesus se comoveu. A palavra de Deus diz que Jesus se compadeceu. No versículo 35, há uma frase muito curta, um texto muito curto da palavra de Deus. E no versículo 35, depois de se compadecer com aquela cena, diz o texto, Jesus chorou. Jesus chora as nossas dores. Jesus chora conosco quando ninguém vê. Meu irmão, a sua preocupação, minha irmã, o seu choro, Jesus vê. Ele não só vê, mas Ele está ao nosso lado. É como de fato um tempo de dor. É um tempo de luto. Quando as palavras não têm muito efeito, parece não ter muito resultado, mas alguém se coloca ao nosso lado, e aquele ombro do nosso lado, sem palavra, significa que aquela pessoa está conosco, que não estamos sozinhos, que já passou por um período de luto, que já enfrentou a morte através de um parente, sabe que depois que passa o sepultamento, não lembramos de palavras, dificilmente fica em nossa mente alguma palavra. Mas quando chegam em casa, os parentes, os familiares começam a lembrar quem esteve no sepultamento. E diz, fulano veio. Fulano veio tão longe. Você percebeu que fulano veio? As pessoas são lembradas porque estavam juntos no momento da dor. Na alegria, é fácil se fazer presente. Na mesa farta, temos muitos amigos. Nas riquezas, há muitas pessoas conosco. Mas no sofrimento, ficamos quase que sozinhos. Mas em alguns casos, ficamos sós. Se não fosse a presença de Jesus, de fato, estaremos só. Diz o texto que Jesus se compadeceu e Ele chorou junto com Maria. Portanto, saiba, meu irmão, minha irmã, que Jesus está conosco. Nem tudo está perdido. A terceira e última coisa que encontramos nesse texto, encontramos, portanto, lá no verso de número 37, depois de Marta, depois de Maria, dizer, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora são as pessoas que estão ao redor que diz assim, mas alguns deles questionaram, não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Meus irmãos, esse é o senso comum. É assim que as pessoas veem a religião. É assim que as pessoas veem a mensagem do Evangelho. Veem como se fosse um antídoto, como se fosse uma proteção para os males, como se crer em Deus evitasse todos os males. Querem Deus como se fosse um amuleto. Querem crer em Deus para ter vida próspera. Querem crer em Deus para terem proteção 24 horas por dia. E aqueles homens falaram diferente, mas com o mesmo objetivo, o mesmo sentido de Marta e Maria. Não poderia este, que deu vista aos cegos, ter evitado que seu amigo morresse? Não é assim que nós dizemos, Senhor, Tu não poderia ter evitado que eu perdesse o emprego?
Não poderias ter evitado que meu familiar não adoecesse? Não poderia evitar que acontecesse essa tragédia no meu lar? É assim que nós pensamos. Mas o poder de Deus se faz necessário onde somos inúteis. O poder de Deus se faz necessário onde há crise. É, portanto, na crise, na dificuldade, que Deus se faz presente. Portanto, quando algumas coisas difíceis acontecem em nossa vida, coisas que para nós é impossível, são impossíveis, e acontecem porque Deus quer que experimentemos a sua presença, para compreendermos que não foram os homens a essa pandemia. Cremos que só Deus pode dar um jeito. Pode usar os homens, sim. Possivelmente usará a sabedoria. Mas por certo é a mão de Deus que fará cessar todo esse mal. Aqueles que comentaram essas coisas, Jesus escutou. E no verso 40, nós lemos assim. Disse Jesus: eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Portanto, como podermos experimentar o Shekinah de Deus? Como não experimentar a glória de Deus? Só poderemos experimentar essa glória de Deus quando nos humilharmos, quando buscarmos intensamente, quando nos prostrarmos diante dele. Então a glória de Deus, não a glória dos homens, não a glória dos líderes, não a glória de ninguém, senão a glória de Deus. Por isso o mundo está em alvoroço, procurando um líder, procurando um salvador, alguém que seja um líder desse momento de pandemia, para trazer solução ao sofrimento humano. Mas não encontrará. Só Deus, só Deus, só a glória de Deus. Para aqueles homens, Jesus poderia ter respondido: eu curei o cego, eu posso curar quantos eu quiser. Jesus poderia fazer um relato de tantas coisas que ele fez, mas não fez. Não fez. Diz o texto apenas que Jesus disse: eu não te falei, se creres verás a glória de Deus? E lá no verso 43 e 44, e tendo dito isto, ou seja, Jesus ora no verso 42, verso 41 e 42, Jesus faz a oração, e agora ele diz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho, e o rosto envolto com um pano. Aquele homem, depois de 4 dias, ressuscitou. Portanto, a última palavra será da vida e não da morte. A morte, que ironia, irá morrer. A morte será vencida. As dores passarão. As aflições passarão. A tristeza dará lugar a uma alegria permanente. As aflições não serão mais sentidas. Os cânticos serão ouvidos. Quando finalmente as cortinas do lado de cá se fecharem, quando as portas se fecharem, quando os nossos olhos se fecharem, lá no céu se abrirá um novo mundo. Diz o texto. E lá iremos ouvir os cânticos celestiais. Os santos entoarão. Eu e você, e todos quanto crerem em Jesus como Ele prometeu. Jesus não prometeu uma doutrina, uma religião. Jesus não aponta como nas muitas religiões, e em todas elas, todas, apontam para um Salvador. Jesus aponta para Ele mesmo e diz: eu sou o Salvador, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Portanto, nem tudo está perdido. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus está conosco. E se você crê em Jesus, você verá a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu creio que nem tudo está perdido. Há um Deus conosco. E nós vamos louvar
Eu quero encerrar esse momento com um momento de louvor, maravilhado. Cante conosco, com o Ministério da Música da nossa igreja, que tem trabalhado para adorar ao Senhor. Porque todos nós um dia cantaremos, é um grande coro celestial. Cantaremos eternamente. Cante nesse instante, com um cântico maravilhado. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado, tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Nós desejamos a todos uma boa semana. Queremos despedir com a bênção, abençoando o seu lar, suplicando pelo nosso país. Iremos orar pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro. Vamos colocar diante do Senhor o líder do nosso país. Vamos lembrar de Dória, o governador do nosso estado, pedindo do Senhor a bênção sobre a vida dele, iluminando o nosso governador. Vamos orar nesse culto e vamos encerrar colocando a vida do Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, que está enfermo.
que precisa muito da oração dos paulistanos. Vamos lembrar de orar pelo Ayrton Garcia, o prefeito de nossa cidade, que também carece das nossas orações. Não esqueçamos, irmãos, das autoridades, é bíblico. Oremos pelas autoridades do nosso país. Oremos pelas famílias. Oremos pelos profissionais da área de saúde e todos que trabalham diretamente ligados à saúde. Oremos pelos aqueles trabalhadores que nesse momento são indispensáveis para o funcionamento da sociedade. Oremos uns pelos outros. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos ao Senhor pelo nosso país. Colocamos diante do Senhor todas as autoridades do nosso país. Rogamos a sabedoria do alto céus. Rogamos a sabedoria e o discernimento. O espaço para que o Teu Santo Espírito dirija os governadores do nosso país, dos nossos estados, de cada estado desse país, cada governador. Incluímos o Dória, Senhor, ilumina. Ilumina o nosso presidente, protege e guarda da saúde. Da saúde é o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, Senhor. Da saúde é ele. Ó Deus, depois de uma luta grande contra o câncer, está dirigindo uma das maiores cidades da América Latina. Senhor Deus, abençoa o Bruno Covas. Não é fácil, Senhor, nesse tempo de crise. Ajuda-os. Ajuda cada secretaria de saúde de cada município desse estado e do Brasil. Abençoa o nosso prefeito. Abençoa a sua equipe para que juntos possam tomar as melhores decisões. Abençoa a Ayrton Garcia, Senhor Deus. Abençoa cada família, cada enfermo nesta hora, Senhor. Vai em cada casa, em cada lar. Nós ainda oramos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.